E era esperado que o presidente da Câmara dos Vereadores de Cuiabá, o vereador Justino Malheiros, decidisse nesta terça-feira sobre uma nova recomposição da CPI do Paletó. O requerimento para que essa situação fosse definida é do vereador Diego Guimarães, que é o nosso entrevistado agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, vereador. Boa tarde, tudo bem, Lúcio? Boa tarde, Nayara. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal do Meio-Dia. Vereador, só para variar, a indefinição continua. O que foi prometido para hoje não aconteceu. Nós apresentamos há aproximadamente 2 meses, desde que houve uma liminar, que posteriormente foi inclusive confirmada pelo Tribunal de Justiça, uma liminar dada pelo juízo de primeiro grau da Vara de Fazenda Pública de Cuiabá, posteriormente confirmado pelo Tribunal de Justiça, apontando haver indícios de irregularidade na composição da CPI do Paletó. Esses argumentos apontam pela necessidade da recomposição da CPI, com a retirada de 2 vereadores que assinaram tardiamente o requerimento de instauração dessa comissão parlamentar de inquérito, que seria o Mário Nadaf e Adevair Cabral. E diante desses fatos, ao invés de aguardar o julgamento do mérito desse mandado de segurança, nós protocolamos na Câmara Municipal um pedido para que o presidente, já que ele tem autoridade, ele tem o poder de acordo com o regimento interno para assim fazer isso, ele imediatamente recomponha, para que nós não preterimos, aí nós não vamos deixar para um tempo indeterminado a definição das investigações daqueles fatos que são objetos de investigação na CPI do Paletó. Vereador, na hipótese do presidente da Câmara decidir recompor os integrantes da CPI, sairiam Mário Nadaf, que é membro, e Adevair Cabral, que é relator. E o critério para escolher esses 2 novos integrantes da CPI? Qual seria? O regimento interno, ele preceitua que serão escolhidos como membro de uma comissão parlamentar de inquérito os vereadores que assinaram o requerimento de instauração dessa CPI até o seu protocolo, que são 9 vereadores. Tá? Dentre esses 9 seriam escolhidos 2 novos, que serão nomeados pelo presidente da Câmara por meio de resolução, após ouvir o colégio de líderes. Então, reunir-se-ia o colégio de líderes, haveria uma deliberação, ouviria-se o colégio de líder, não quer dizer que o colégio de líder é que define, a lei fala em ouvir, mas quem define é o presidente por meio de uma resolução. E, vereador, com essa recomposição, a CPI sofre algum impacto no que já foi feito até agora, as oitivas que já aconteceram até esse momento? Porque quando foi instalada a CPI, a grande parte da população desacreditava na CPI, ficou parada. Uma grande parte agora não acredita mais que ela possa ter uma conclusão. Né? Ela vai ter essa conclusão e vai sofrer algum impacto com essa recomposição? Nayara, é importante que se diga que inicialmente, como você bem colocou, a opinião pública e a população no início não acreditava que alguns vereadores conseguiriam instaurar uma comissão parlamentar de inquérito. Ela foi instaurada. Posteriormente, a opinião pública e alguns juristas, inclusive, questionaram se haveria possibilidade de ouvir o então ex-governador e delator Silval Barbosa na comissão parlamentar de inquérito. Nós ouvimos o Silval Barbosa. Depois, o Silvio Correia, também delator, foi ouvido na comissão parlamentar de inquérito. Inúmeros documentos foram colhidos e criou-se um arcabouço processual probatório interessante dentro da comissão parlamentar de inquérito. Outras testemunhas também foram ouvidas. E ao final, quando nós percebemos uma manobra com a intenção de sepultar a comissão parlamentar de inquérito de forma prematura, com um requerimento que estava ali rompendo e interrompendo a fase de instrução de forma prematura, nós entendemos aí com a formação da comissão parlamentar de forma equivocada, nós impugnamos isso judicialmente por meio de mandado de segurança. Eu acredito que essas investigações e essas provas produzidas serão revalidadas pelos novos membros da comissão parlamentar de inquérito e novas provas poderão ser produzidas. Eu não tenho dúvida que ao final será emitido um relatório por quem quer que seja o relator, até mesmo de forma alguma a gente coloca em xeque a idoneidade dos vereadores que hoje compõem a CPI, aqui o Adevair Cabral e o Mário Nadaf, mas a gente entende que a lei tem que ser cumprida e os vereadores que desde o início queriam investigar, que eles persistam ali dentro da comissão parlamentar de inquérito e ao final será emitido um relatório que será apresentado à sociedade cuiabana, será apresentado às autoridades competentes, no caso do Ministério Público ou outra autoridade investigatória, como Polícia Federal ou Polícia Civil, para que tenha efetividade essa comissão parlamentar de inquérito. Isso é o mais importante. O que nós queremos é esclarecer os fatos que até o momento não foram esclarecidos e que são passíveis de investigação, no caso de uma investigação política, de uma suposta infração política administrativa do prefeito Emanuel Pinheiro.
Vereador, uma outra questão que é emblemática lá na Câmara Municipal de Cuiabá. Apesar de não ser do interesse do prefeito Emanuel Pinheiro, pelo menos ao que se diz nos bastidores, na semana passada finalmente entrou na pauta para serem votadas as contas do ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes. Aí teve uma surpresa. O vereador Diego Guimarães, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, pediu vistas desse projeto. O senhor alegou o quê? Que não tinha condições de dar o parecer? O que acontece, Lúcio, quando há um processo de análise de contas, é importante que o telespectador entenda, há um rito a ser seguido, há um procedimento a ser seguido. Dentro da Câmara Municipal há um processo que ele anda. Tem parecer da Comissão de Orçamento, tem parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Vereadores podem pedir vista para fazer uma análise mais aprofundada, inclusive apresentar um parecer paralelo, caso ele entenda. Afinal de contas, é para isso que serve o Poder Legislativo também, para fiscalizar as contas do Poder Executivo. No caso, o que aconteceu, Lúcio? Esse processo já tinha passado pela Comissão de Constituição e Justiça. Todavia, quando passou na nossa comissão, passou para uma análise de uma impugnação realizada pelo vereador Wilson Quero-Quero quanto à composição da Comissão de Orçamento. No caso do seu presidente, o Marcelo Bussic, haja vista que o Marcelo Bussic compôs o staff do ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, sob pena aí, arguindo uma suspeição do Bussic para poder conduzir o processo de parecer da Comissão de Orçamento. Demos o parecer com relação a esses fatos. Contudo, a Comissão de Constituição e Justiça ainda não tinha dado um parecer sobre o mérito das contas e principalmente do decreto que posteriormente será emitido com a aprovação ou rejeição das contas do Mauro Mendes. E nós não poderíamos, numa matéria tão importante como essa, como é as contas anuais de um prefeito de uma capital, emitir um parecer de forma oral. Então, como eu percebi que ali não existia ainda as contas, invocando o regimento interno, eu solicitei que o processo fosse remetido à Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu presido, para que nós, pelo prazo regimental, pudéssemos apresentar um parecer. Alguns falaram aí que teriam talvez interesses por trás disso, mas não é. Eu acredito que hoje à tarde o parecer já estará pronto, eu devolvo ele para a Secretaria de Apoio Legislativo, mas a única coisa que nós precisamos ali é fazer um parecer por escrito, até para que posteriormente eventuais interessados possam saber a fundo os argumentos para aprovação ou rejeição das contas do prefeito Mauro Mendes. Eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer que hoje, possivelmente, no mais tardar amanhã cedo, a gente devolve esse processo e tão logo ele seja devolvido, pode entrar na pauta e ser apreciado pelos vereadores na questão do mérito. Vereador, o senhor disse aí que alguns falaram de outros interesses. O que falaram é o seguinte, de que o vereador Diego Guimarães poderia estar fazendo movimentos para se reaproximar do prefeito Emanuel Pinheiro. Procede isso, de vereador, forma nenhuma, a gente tem uma postura muito independente dentro da Câmara Municipal e eu não faria esse tipo de jogo, não é da nossa índole trabalhar dessa forma. A gente trabalha a política de forma séria, de forma correta. Eu acredito que aqueles que acompanham o nosso mandato têm visto o afinco com que nós temos trabalhado na questão da investigação, na questão da fiscalização dos poderes, principalmente do Poder Executivo, também do Poder Legislativo, quando necessário, também em empresas municipais. É a nossa função, é a nossa atribuição e, muito embora a gente perceba que o campo político abre várias interpretações, eu não me submeteria a esse tipo de iniciativa com o fim, talvez, me aproximar do prefeito Emanuel Pinheiro. Eu torço para que ele faça uma boa gestão, torço para que ele traga qualidade de vida para o cidadão cuiabano, com mais saúde, mais educação, melhora na mobilidade urbana, transporte coletivo de qualidade. Essas são as bandeiras que a gente tem cobrado lá na Câmara Municipal. E trabalhando sempre de forma séria e conforme a nossa responsabilidade enquanto vereador e enquanto presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, tenham todos uma boa tarde. Obrigada, vereador.